aceitem ou não a gravação aí, pessoal. Embora não vou disponibilizar essa aula posteriormente, tá? Apenas para o nosso registro. Que na verdade também não é uma aula, é uma conversa, um bate-papo, onde no final também vocês vão poder tirar dúvidas, ficar à vontade para isso. Deixa eu só ajustar aqui. Então, muito bem. É um prazer mais uma vez, reforçando boas-vindas a todos. Os que forem chegando, certamente vai receber permissão para participar desse momento, dessa reunião. Hoje nós abrimos também o conteúdo da comunidade Sincronia Terapêutica para o pessoal do Fardo Zero, mas também as pessoas que estão em nossos grupos Sincronia Terapêutica, visto que é uma reunião para um despertar, pessoal. Algumas coisas têm acontecido e o comprometimento para com a vida do Sincronia Terapêutica, especialmente no meu caso e o da Emídia, nos impediu de ficarmos calados nesse momento. Então, a gente trouxe aqui uma reflexão do que está acontecendo no cenário mundial, mas vamos focar especialmente no Brasil, porque cuidar das nossas coisas já é bastante coisa. Então, uma pesquisa que eu fiz, levantei, quando se fala em saúde, especialmente no Brasil, o estado é de deterioração. Por exemplo, segundo a OMS, que é a Organização Mundial de Saúde, trouxe um relatório dizendo que as doenças crônicas não transmissíveis são responsáveis por 74% das mortes no Brasil. Então, se o pessoal não está se contaminando, o que está acontecendo, então? Está desenvolvendo. E o crescimento de cirurgia é mais alarmante do que nunca, porque também, segundo esses mesmos registros, mais de 3 milhões de procedimentos eletivos de cirurgia estão sendo aguardados lá nas filas do SUS, Sistema Único de Saúde do país. Quando se fala de contaminação alimentar, 64% dos alimentos no Brasil contém resíduo de agrotóxico, segundo a pesquisa da Anvisa. E olha que a Anvisa tem um limiar de até 13%, se eu não me engano, de contaminação por dejetos orgânicos e inorgânicos. Por exemplo, molho de tomate mesmo, se encontrar ali pelo de rato, couro de rato, não se surpreenda porque é permitido comercializar dessa forma. Porque na hora de triturar os tomates, talvez esses animais ou inseto nem se fala, né? Se você vai encontrar resíduos de rato, imagine inseto. É permitido. E está aqui falando de 64% além do que é permitido. Segundo a Fiocruz, mostra um aumento de problemas endócrinos ou endocrinológicos relacionados aos alimentos transgênicos. Então, o que está acontecendo aí, pessoal? Será que a gente vai continuar permitindo ser levados como que por onda? E não saber o que fazer? E quando tem uma notícia como, por exemplo, um apagão na Europa, que acreditem ou tenham certeza, não foi por acaso, tá, gente? Não foi um acidente. Tem muita coisa correndo nos bastidores aí e a gente não conseguiu focar ou prestar atenção nisso ainda. Mas, enfim. E aí, quando tem a notícia dessa, a gente só vai cair no desespero? Não. Lembra que a gente é a imagem do Criador e a gente vai falar bastante disso ao longo da noite, tá?
Qualidade da água. O que que você acha da água que chega na sua casa? Tem um relatório da ANA, Agência Nacional de Águas, que indica a presença de compostos como flúor, cloro, que você e eu sabemos muito bem, nos níveis recomendados, acima do recomendado, em várias regiões. Aqui, se eu não me engano, tem uma dentista aqui. Sabe o quanto que é prejudicial? O flúor, que foi trazido como maneira de ter permissão para colocar na água como bactericida, prevenção de cárie, por exemplo. E manifestação de cárie é algo muito mais profundo do que a gente está acostumado a ouvir e acreditar. As nossas emoções refletem também nos dentes. Dentes ficam frágeis. E eu não sou dentista, tá? Apenas tenho me empenhado em aprender como é que funciona o corpo e o que nós sentimos nele, como ele se manifesta. Então, o que a gente sente fragiliza vários ambientes do nosso corpo ou partes dele. Então, a cárie muitas vezes só está apontando algo que a gente está sentindo ou algo mais profundo que tem com a gente. E o cloro, interessante que quando se fala do cloro também usar essa mesma explicação para ter permissão do uso, de que também é bactericida, e realmente é. Mata vários tipos de micro-organismos. Só que uma coisa que não é repassada é que quando ele mata esses micro-organismos, não é removido esses cadáveres da água. Quando vira a segunda remessa de cloro, de molécula de cloro, vai se fundir com esses cadáveres e vai virar um composto chamado trialometano. Olha que palavrão, né? Que é tão ácido quanto um refrigerante, um copo de refrigerante. E quando a gente acidifica o nosso corpo, significa que a gente perdeu o potencial de oxigênio. Você e eu precisamos de oxigênio. Oxigênio é vida para a gente. Por isso que a água faz água de qualidade, tá? Faz tão bem para nós. E a gente precisa estar sempre hidratado, visto que somos 70% água. Então, se não tem oxigênio no seu corpo, tem ambientes acidificados. E o que que tem no ambiente acidificado? Tudo que não presta. Micro-organismos, bactérias, vou usar essa expressão, do mal, não precisa de oxigênio. Na verdade, elas se proliferam em ambiente onde não tem oxigênio. Quem mais vive dessa forma são as células cancerígenas. Então, você e eu tem ambientes acidificados no nosso corpo, porta para desenvolvimento do câncer. Algumas pessoas falam, isso dá câncer, aquilo dá câncer. Não, o que promove o câncer é quando você perde oxigênio no seu corpo, desenvolve ambientes acidificados. E isso pode ser pela alimentação, pela hidratação, mas também pelo que você sente. É um conjunto da obra aí. Para a pessoa desenvolver um câncer, ela tem que somatizar uma série de comportamentos equivocados, displicentes. Não é do nada nem da noite para o dia que isso desenvolve. Com respeito a uma pesquisa feita da USP, ela detectou a presença de microplásticos, conhecidos como BPA e bisfenol, em amostras da água que você e eu consomem. E de onde que vêm esses microplásticos? É as garrafas que estão se deteriorando? Também. Mas vem de lugares que você nunca vai imaginar. Como, por exemplo, anticoncepcional. É, as mulheres tomam um anticoncepcional, a origem deles são os petrolatos, já que são hormônios sintéticos, plástico. Esses, quando entram em contato com a água e com a estação de tratamento de água, não são dissolvidos. E aí você volta a fazer reuso dele quando você tem contato com a água, vinda apenas ou exclusivamente da estação de tratamento. A gente não está aqui para denegrir imagem de ninguém, para falar mal.
Nada disso. A gente está aqui para te trazer para a realidade, abrir os olhos para o momento presente, parar de ficar no futuro com ansiedade ou no passado com depressão e entender o que você está vivendo hoje. Desenvolver o comprometimento com você hoje. Ninguém vai fazer isso por você. Por mais que a gente deseje, às vezes até faça queixas, você não cuida de mim, essa responsabilidade é tua. O livre-arbítrio é teu. O Criador deu para você. E você precisa ter informações para começar a agir e não cair em desespero ou apenas ser levado como que por ondas, né? Pelo que o sistema está impondo para você. E quando se fala de microplásticos bisfenol, aí a gente vai ver nos resultados de exames ou de diagnósticos patológicos nas mulheres, por exemplo, como nódulos, hemangiomas. E é tão interessante isso e a gente precisa parar mais vezes para raciocinar que é detectado esses nódulos, por exemplo, é marcada a cirurgia, é removido, passa alguns meses, o que acontece de novo? Porque removeu ali a demonstração do problema, não necessariamente problema, mas não tratou a causa, não teve informação para a pessoa mudar o comportamento e aquilo não desenvolver novamente. Cisto policisto nem se fala. E uma das coisas que contribui é a qualidade da água que você está tomando, que você está consumindo, a água que chega na sua casa e você faz uso. Então eu só compro água dos galões. Toma cuidado com isso também. Lembra que onde ele é armazenado? No plástico, que deveria ter supervisão para que realmente não soltasse resíduos, mas não é isso que acontece. A forma que é armazenado, a exposição ao sol, enfim, vai chegar uma água que, mesmo que tenha origem boa, e nem toda segue direito esses padrões, vai ter essa contaminação pela forma que for armazenada e transportada. Intoxicação medicamentosa existe? Lógico. Tem um estudo aqui do Journal, um jornal americano, Science, que aponta acúmulo de metais pesados como alumínio, mercúrio, chumbo no organismo da pessoa em períodos prolongados. Na verdade, o mercúrio, chumbo e alumínio, tem outros também como cádmio, naturalmente seu corpo nunca mais vai remover. Você tem que conhecer técnicas, por isso que a gente montou a comunidade de sincronia terapêutica, para trazer pessoas soluções para esses problemas. Então você vai ter que conhecer técnicas terapêuticas, produtos terapêuticos naturais que vão te ajudar ou vão potencializar seu corpo para fazer a remoção dos mesmos. Como algumas das pessoas conhecem, por exemplo, zeólita e clorela. Mas se você olhar no mercado, a gente vai falar disso daqui a pouquinho, você já não está achando mais. Por quê? Desde que a gente vai chegar nesse assunto. Mas que estratégia essas grandes indústrias têm utilizado para que a humanidade consuma o produto dele? Especialmente as grandes indústrias. Então, tem alguns documentos que você tem acesso na internet, se você pesquisar, e quando fizer isso, faça em sites com estudos catalogados e científicos, né? Como, por exemplo, você pode usar a ferramenta Google Academic, que você vai ter informação, muita coisa que está registrada. E você pode usar para refletir sobre a vida depois dessas pesquisas. Então, existe uma empresa chamada Monsanto, que hoje é conhecida como Bayer. Já viu alguma caixinha de medicamento escrito Bayer? Essa Monsanto, inicialmente, ela veio com o propósito de produzir sementes que mais facilmente é produzida e com maior resistência a predadores, né? E aí onde foi lançado o alimento, que eu não chamo de alimento, esse produto alimentício, chamado de transgênico, ou teve a sua geneatura, sua genética transformada pelo homem. Então, as sementes, boa parte delas, especialmente as mais consumidas no mundo, não são sementes de Deus. Foi o homem que fez. E eu te pergunto, será que todo homem, quando faz coisas por um ou por outro, ou quando faz em grande escala,
ele tem boa intenção, assim como foi no caso de Jesus quando esteve à Terra, ou ele está visando lucro, satisfação individualizada. Então, esse documento revela, né, de documentos encontrados, vazados dessa Monsanto, que agora é Bayer, planos de modificação genética em mais de 70% das sementes comercializadas mundialmente. Então, hoje a gente fala sempre das mais populares: trigo, milho, amendoim, que é o que o pessoal normalmente mais consome. Mas aqui está falando de 70% das sementes utilizadas pelas pessoas no mundo. Imagina. E aqui vazou esse documento. Será que isso já não tem acontecido? Por que hoje tanta lesão no intestino, tantas desbioses, pessoas perdendo sua imunidade, e 80% da sua imunidade está no intestino? Por que esse ataque tão veloz por meio desses produtos alimentícios justamente no intestino? Para você ficar refém de quem depois? Quem as pessoas têm recorrido para tratar suas doenças? E aí é onde está o problema. O pessoal está sendo treinado e está buscando ajuda para tratar doenças. E o ideal seria você restabelecer saúde. Teu Criador te fez para gozar de boa saúde. Existe um projeto chamado Roving Door, que documentou como executivos das indústrias farmacêuticas frequentemente assumem cargos em organizações reguladoras. Por exemplo, quem que patrocina a Anvisa aqui no país? De onde vem o dinheiro para eles fiscalizarem? Quem fiscalizou, por exemplo, as vacinas que foram produzidas? Será que foi um órgão sério comprometido com a saúde e com a vida? Ou foi patrocinado por quem produz os próprios substratos? Você já ouviu falar, por exemplo, de Rockefeller, pessoal? Se não, anota aí, ó, Rockefeller. Vou até soletrar para você. Rockefeller. Rockefeller. Se você falar para o Google, ele já vai te apontar quem é. Então, essa família já existe há muitos anos na Terra, viu? Bem tradicional mesmo. E eles eram conhecidos por grandes posses no ramo de petróleo. Cavaram vários poços, enfim. Quando fala de petróleo, na história, essa família está envolvida nela. Em algum momento, eles perceberam que tinha algum prejuízo ou ausência de lucro pelas sobras, né, do petróleo, os dejetos, a parte que era para ser descartada. E aí eles perceberam que podia fazer uso disso no lugar que ninguém esperava, para cuidar ou tratar doenças. A parceria deles com a farmácia foi para isso, para fazer o uso dos resíduos que eram descartáveis do petróleo. Então, por isso que os medicamentos hoje intoxicam tanto as pessoas, porque eles estão cheios de petrolatos, toxinas. E o pior que precisava de arranjar maneiras para colocar isso para funcionar no mercado. E aí foi quando eles começaram a patrocinar os estudos científicos das universidades e depois padronizar os ensinos. Então, por isso que hoje, quando você precisa de um médico, e eu vejo os médicos como refém de tudo isso, quando você chega lá, alguns ainda te olham, mas é normal ele já chegar receitando tratamento para a tua doença, não para você, para a tua doença. O que você está sentindo? Isso, então toma esse remédio, toma isso, aquilo outro. Outros nem olha, só te ouve a sua dor, a sua queixa e já passa. Outros estão tão despreparados que consultam na tua frente, na internet, que medicamento é para tal doença. Já passou por isso? Sinto muito por você, tá? Mas isso aqui é justamente para você despertar, você começar a dar oportunidade para outro ar
que também existe nesse sistema e que estamos relutantes. E a gente vai falar para você aqui por que essa relutância. Vamos entrar na questão de padrões mentais. Então, ainda falando um pouquinho de Rockefeller aí e a sua família, né, sua tradição, fez investimento histórico de mais de 445 milhões em escolas médicas no início do século XX. O que tem a ver o rei do petróleo com universidades médicas? Filantropia? Bom se fosse só isso. Se ele não tivesse ligação com a indústria farmacêutica, como por exemplo a Bayer, que é uma das mais conhecidas, mas enfim, a gente poderia fantasiar isso, né? Que foi só boa intenção investir na saúde do povo. E aí, além disso, teve um redirecionamento desse investimento de 45 milhões para o currículo médico, para tratamentos farmacológicos e abordagens que era contrária às abordagens naturais, que era nesse íntere, quando ele introduziu essa medicina moderna, existia a homeopatia, que era forte na ocasião e que fazia tratamentos, às vezes, com sal de água marinha. Era gratuito. Mas a gente vai entrar nisso posteriormente. Então, os médicos antigamente, muitos deles não eram ricos, porque a primeira preocupação era saúde e vida, bem-estar, né? Mas, enfim, se tornou muito lucrativo para muitos posteriormente. E também essas mesmas indústrias têm um conhecimento vasto sobre reprogramação da mente inconsciente. Tem um estudo da Universidade de Stanford que revela que uma pessoa média é exposta a mais de 6.000 mensagens publicitárias por dia, que conversa diretamente com a tua mente inconsciente, porque eles conhecem os teus gatilhos mentais. Tanto é que tem fotografias que você olha que a fome bate instantaneamente. Não é assim? Ah, eu tenho que consumir isso agora. E aí tá lá os gatilhos, as ferramentas, já em apoio a esses gatilhos que foram acionados. Tem musiquinhas que já te lembram alguma coisa, tem cores que te remetem a alguma outra coisa, enfim. Pesquisa da Universidade de Colômbia mostra que 95% das decisões de consumo são tomadas pelo subconsciente. E eu vou compartilhar com vocês agora um material, e aí vocês veem se fazem sentido essas indústrias querendo saber a respeito da mente inconsciente ou subconsciente. Dá um likezinho para mim aí, por favor, se você está vendo essa tela. Pode ser com a mãozinha mesmo. Isso, maravilha. Obrigado por me ajudarem aí. Eu vou compartilhar com vocês aqui, pessoal, agora. Cinco traços de caráter estudados, catalogados, isso há muito tempo. Alguns já ouviram falar de Freud, né? Conhece até a frase que virou jargão em algumas músicas ou em uma música específica do Zé Ramalho. Freud explica. Freud explicou muitas coisas a respeito do comportamento, mas teve outros que, contemporâneos dele, inclusive, que até trabalhou com ele, que conseguiu ver a manifestação do teu inconsciente no corpo da pessoa, no formato do corpo da pessoa. Uma das minhas formações, por exemplo, reflexoterapia, eu consigo saber bastante coisa a teu respeito olhando o teu pé, por causa da calcificação que vai fazendo em harmonia com a distribuição elétrica do que você sente. Tem gente que consegue fazer a fisiognomia, que é olhando a face da pessoa, já começar a ver a história dela todinha. Enfim,
Eu vou compartilhar com você 5 traços. E aí você vai chegar à conclusão se as pessoas conhecem você um pouquinho, sua história ou não, para que use isso para o bem, e muitos têm feito, mas também muitos para extrair de você não só um consumo excessivo e compulsivo, mas talvez até mesmo escravidão. Porque quando você fica viciado em alguma coisa, você se torna escravo de alguém. Então, o primeiro traço aqui é um conhecido como esquizoide. O que que acontece? Ele é formado durante a gestação, quando a mãe. Deixa eu tirar isso aqui da frente. Quando a mãe enfrenta o medo, preocupação ou rejeição em relação à gravidez. Sabe aquelas gravidezes que pega a mãe de surpresa? Não foram programadas, etc e tal? E quando a mãe descobre, é um Deus nos acuda? É mais ou menos nesse momento aí. E aí, toda vez que ela lembra que o bebê está na barriga, especialmente quando ele mexe, o bebê registra a sensação de não aceitação. Porque o bebê mexeu, lembrou a mãe de que foi sem querer, e aí automaticamente derrama nela o cortisol, que é um hormônio bom, o pessoal apenas associa ele ao estresse, mas você precisa do cortisol para realizar tarefas no dia, por isso que ele é liberado em picos no nosso organismo. Mas quando a gente está sob tensão, sob pressão, ele é liberado mais, e aí traz danos. E aí o nenê que começou a se mexer e esse movimento lembrou a mãe que existe uma vida dentro dela e que foi sem querer, não era esperado, teve essa rejeição, o cortisol contrai, desculpa, a bolsa. Esse neném não consegue se mover mais. E aí por isso essa formação, ó. O bebê registra a sensação de não aceitação e ameaça a própria existência. O bebê começa a perceber que ele não é quisto, não é querido, não é bem-vindo. O processo de mielinização, o que que acontece? Na célula, nós temos a capa dela. Algumas pessoas conhecem essa capa como membrana, mas também é a mielina. O que que é? É a proteína, uma gordura com proteína, mas também não é só isso. A proteção. Lá tem sensores que captam informação das coisas que estão acontecendo próximo e também tem registro de DNA ali. Então, vai ter a informação que herdou de papai e mamãe por meio dos cromossomas, mas também vai ter a informação das coisas que estão sendo captadas vibracionalmente em torno dele. Então, tudo que a mamãe está sentindo, ele vai sentir também por meio dessa mielinização. E ela começa no cérebro e vai descendo para todo o corpo. Só que ela vai descer para o corpo conforme o que ele está sentindo, a interpretação que ele tem dentro do ventre. E é o que falou aqui, ó. Ocorre de forma mais concentrada na cabeça, buscando fugir para o mental e se dissociar do corpo. Por que fica concentrado na mente? Porque como ele está contraído, ele não tem como se mexer. E aí vem a interpretação dele de que ele foi rejeitado. E se é uma pessoa rejeitada, é esquecido. Só que ele é uma vida, então ele tem que lutar por isso. Tem que usar a mente, o crânio, para pensar em como viver. E nesse cérebro, ele começa a fazer uma vida de imaginação. Então, se você conhece pessoas com essa característica, é muito presente nele esses pontos que estão aqui do lado. Ó. O que que a mãe sentiu? A mãe sentiu medo e insegurança sobre a gestação, a notícia de gravidez, pensamentos de rejeição ou desejo de não prosseguir com a gravidez. Pega de surpresa, é um Deus nos acuda. E ela transmite tudo isso lá para a bolsa que está dentro dela, né? Para o bebê. Formato corporal. Normalmente esse bebê esquizoide, ou esse traço de caráter esquizoide, é um corpo magro e esguio. Articulações proeminentes, ou seja, todas as quinas dele é acentuada. Cotovelo é acentuado, ombro é acentuado, esses ossinhos, tudo vai ser acentuado. É fácil de perceber. E a cabeça vai ser proeminente, vai ser grande. Por quê? Porque ele passou a maior parte da gestação ali pensando em como sobreviver àquele ambiente. Características que tem essa pessoa. Gente, eu estou falando para você por alto aqui,
para você ter noção de que quem te oferta as coisas hoje sabe de tudo isso, te conhece muito bem, sabe como atiçar os seus gatilhos aí para que você se torne dependente deles. E você precisa se livrar disso, para que em momentos de colapso planejado, você não entre em desespero. Você continue tocando sua vida como o filho do Criador que você é. Mas aí essa pessoa tem características positivas e pode ser usado. Depois vocês vão fazer ligação também, porque eu fiz uma campanha de que emagrecer não é só parar de comer, dieta restrita, se hidratar bem. Não. O seu corpo está refletindo o que você está sentindo. Tanto é que ele tem mudanças em alguns momentos. E quem tenta emagrecer de forma forçada vai só fazer o efeito sanfona e atribuir mais frustração nas suas decisões. Então, as características aqui, ó, ele é criativo, tem imaginação fértil, tendência à introspecção, isolamento. Não toque nesse tipo de pessoa se você conhece, tá? Não gosta. Ele foi rejeitado o tempo todo no ventre, então ele também não pode receber um acolhimento aqui, um afeto, demonstração. Ele prefere ficar assim. E tem dificuldade de lidar justamente com a rejeição e pertencimento. Quais são as dores? Sensação de não pertencimento, isolamento, desconexão emocional e corporal. Olha aqui, ó, eu estou trazendo para você as dores de um padrão, de um caráter. Eu tenho 5 aqui, não sei se o tempo permite eu apresentar os 5 para vocês. Depois vocês comentam no chat aqui ou nos canais de comunicação com a gente, se vocês querem aprender mais sobre isso, que a gente vai fazer no live explicando para vocês. Essas pessoas que estão no topo da cadeia sabem de tudo isso. Será que na hora de fazer uma propaganda ou querer vender um produto para vocês, eles não vão usar essas dores? E não é assim que já acontece? Fala para mim, se não é assim que acontece atualmente. O pessoal não coloca à disposição na TV, no rádio, na internet, aquilo que realmente você está precisando, que mexe com as suas emoções? Vamos ver o próximo. Esse aqui é um dos mais complexos, embora a gente viu agora um que foi quase proibido de viver, mas esse também é complexo. E é muito comum também. É o traço oral. Como é que ele acontece? Surge entre o primeiro mês e o primeiro ano de vida, durante a fase de amamentação. A mãe pode sentir insegurança, sobrecarga ou incapacidade de suprir as necessidades do bebê. O bebê sente abandono e busca compensar essa carência, o que impacta a mielinização em regiões ligadas à alimentação, principalmente boca e aparelho digestivo. Já ouviu a frase comer emoções? Então, muito caracterizado do traço oral. Porque na época da amamentação, o principal canal de satisfação para esse bebê é a boca. Quando ele está com fome, boca. Quando ele quer comunicar que está com fome, boca. Quando ele quer expressar que está feliz, mais uma vez, a boca, sorrisinho, não é? Quando ele interage lá com a mamãe e com o papai, eu estou vivendo isso na prática agora. Valeu a pena tirar tempo para estudar para ver cada situação dessa. Mas o ponto em questão é esse. Quando ele sentir abandono, o principal canal para satisfazer isso, para acolher ele, vai ser a boca. Por que que muitas pessoas hoje comem compulsivamente? Por que que a barriga ficou grande? Quanto mais a pessoa se sente abandonado, que tem esse traço, mais evidente ou vai ficar mais caracterizado no local que representa isso. Então, barriga grande representa mais vezes sensação de abandono. Entendeu? Faz sentido para você? Coloca aí no chat, faz sentido para mim. Então, o que que aconteceu com a mãe? O que que ela sentiu? Incerteza, cansaço, sentimento de insuficiência ou ausência. Qual é o formato do corporal? Formato corporal do oral. Corpo arredondado, macio, com tendência a acumular gordura na região do abdômen. Características: sensibilidade de empatia,
busca afetiva constante, para algumas pessoas ele começa a se tornar grudento, um grude. Lembrando que isso não é consciente. Ele teve esse período de interpretação de vida sobre o que é viver, e a partir disso, que fechou esse período, que é lá em torno dos 8 anos, 7, 8 anos, ele vai replicar isso ao longo de toda a vida. Quando que ele consegue mudar isso? Quando ele se torna uma pessoa consciente. Quando ele entende que ele pode ser melhorado ou pode refletir mais ainda as qualidades do Criador que o fez. Mas isso só acontece para quem tem comprometimento, para quem se esforça em viver o momento presente, nem no passado, nem no futuro. Ah, então não posso fazer mais nada. Não, você pode olhar no passado como se estivesse dirigindo. De vez em quando dá uma olhadinha no retrovisor para manter o sentido para frente. Mas também, se você ficar olhando lá na frente, onde você vai chegar no seu local de destino, essa viagem até dura mais, demora mais. Já ficou impaciente e dizer, ai, nunca chega? A distância é a mesma, para quem está com pressa e para quem não está. Mas a tua ansiedade te deixa extasiado, agoniado. Características dessa pessoa oral: sensibilidade e empatia. Olha que lindo. Só que busca efetiva é constante. E nem todo mundo tem isso para te dar. Quem é que pode te dar? Você mesmo. Precisa se autoanalisar. E essa primeira tarefa que a gente passou lá no Fardo Zero é muito grande, gente. Vocês não têm noção quando vocês realmente praticam, que resultado vocês têm de ter um diário e conversar com ele sobre você, para você se autoanalisar. Sensação de carência, dificuldade para lidar com frustrações e solidão. Talvez você conheça alguém, talvez você se sinta assim, mas é uma característica que foi formada quando você era um bebê, do ventre até um ano de vida. E até hoje ela é presente, se realmente você tem essas características. E as dores, sensação de vazio e abandono, dependência emocional e medo de solidão. E aí onde a indústria sabe de tudo isso, faz aquela propaganda. Com a gente, você não está só. Livre-se de todo esse sofrimento, desse estado vazio. Toma essa pílula aqui. Pega na ferida da pessoa. E você e eu não precisa passar por isso. Vou compartilhar só mais esse, tá? Esse aí é legal. Bonitão, né? Esse peitão dele aí transmite muita coisa a respeito dele. Que é para homem e para mulher, tá, gente? Traço psicopata, olha o nome. E são nomes não tão comuns, para algumas pessoas talvez até feio, mas é o que realmente melhor representa cada um desses traços. E às vezes, por usar palavras no lugar errado e no momento errado, a gente caracteriza alguma coisa de forma muito negativa, e não deveria ser assim. Tá? Então vamos lá. Como ele acontece? Forma-se entre 2 anos e meio e 3 anos e meio, quando a criança começa a se movimentar de forma mais autônoma. E não estou falando só dos primeiros passos. Ela abriu para curiosidade, ela vai mexendo, fazendo as coisas. Sabe, para quem tem filho pequeno, eu já ouvi muito isso, a minha ainda não anda, mas eu já ouvi muito. Os pais se preocupam quando a criança que já anda está em silêncio, não fez barulho nenhum, né? Então é essa época que ele está explorando essa independência dele. Se a mãe ou uma figura de autoridade, a gente coloca a mãe aqui porque normalmente quem está mais presente nessa fase é a mãe. Mas uma figura de autoridade, que hoje, infelizmente, às vezes a mãe não tem o contato que deveria, ou poderia, ou desejaria ter para acompanhar toda essa fase. Aí tem contato lá com a babá, com a protitia da creche, enfim. Uma figura de presença, uma autoridade. Sente necessidade de controlar a energia e liberdade da criança. Fica aqui, você não pode ir, você tem que fazer assim.
A mielinização vai se concentrar no tórax, criando uma postura de autoafirmação. Sabe aquela pessoa que realmente fica proeminente, arrogante, peituda? Manda aqui que eu me garanto. Então, desenvolve essa característica. O que que a mãe sentiu para que esse bebê começasse a desenvolver esse caráter? Necessidade de controle, preocupação com limites e busca por dominação da situação. Então, quanto mais você tenta dominar, mais esse corpo vai ter que se adaptar à real situação dele. Lembrando que isso é mente inconsciente, a criança não está planejando. Ela apenas tem que sobreviver adaptando-se ao ambiente. Então, se é transmitido isso pela mãe, pelos pais ou pela autoridade, esse ser humano aí vai ter que desenvolver características para se defender, para sobreviver. Formato corporal. Corpo com formato triângulo, invertido, parecendo um V, né? Ombros largos e quadril estreito. Característica: liderança, persuasão e oratória. Sabe aquela criancinha que fica convencendo? Ah, mas isso assim, assado. Puxa, e se for assim? Ai, você é tão linda. Enfim, dá o jeito dele lá para conseguir o que ele quer. Porque aí agora virou a luta pelo poder entre filho e pais. Entende? Ele vai tentar a maneira dele, mas o fato é esse: liderança e domínio. E dificuldade em confiar nos outros, tendência de manipulação. Ele vai acreditar que as pessoas que chegam, mesmo que fazendo boas coisas por ele, quer algo dele, ou quer dominá-lo, quer direcioná-lo. Né? Qual que são as dores desse tipo de personalidade, desse traço de caráter? Medo de ser manipulado ou perder o controle. Dificuldade para demonstrar vulnerabilidade. Tá? Aquela pessoa que não se abre de jeito nenhum, é, porque ele tem medo de ser usado. Porque na época da mielinização, de transportar a informação, a concepção cerebral para o corpo, foi essa sensação que ele teve, de que alguém quer manipular, quer direcionar, quer tomar conta da vida dele. Ele precisa se defender. Os outros dois, posteriormente, a gente conversa sobre. Faz sentido, faz sentido. Muito bem, obrigado, gente, por comentar aqui. Então, a gente vai voltar lá para a linha de raciocínio. Eu parei aqui por isso, porque, gente, quem está na liderança aí, quem está no topo do poder desse sistema, sabe muita coisa a meu e a seu respeito, porque eles estudam os seres humanos de ponta a ponta, de cabo a rabo, como alguns dizem. E aí, o que que você vai fazer a respeito disso? Vai continuar sendo levado por onda? A oportunidade é essa, gente. Foi desenvolvido um grupo, embora eu veja várias pessoas fazendo isso, tá? Não é exclusividade do sincronia terapêutica, mas tem um grupo aí, o Fardo Zero, que é para despertar a mente. Parar com o negocinho de pílula ou de que decide por mim, por favor. Não. Você é filho do Criador. Você tem as qualidades de Deus. Você foi feito para tomar suas decisões, livre-arbítrio, para se responsabilizar por elas e desfrutar da vida boa. Mas vamos lá, tem mais coisas aqui. Então, uma vez que a gente entendeu sobre mente inconsciente, a gente vai ver o outro lado que tem acontecido, e para quem tem tentado migrar para o lado da saúde natural, já tem sentido isso, que são as tentativas de restrição a tratamentos naturais. Ó, quem já ouviu falar de aloe vera? Babosa? Já, né? Maravilhoso, para quem sabe fazer o uso. Meu bebê mesmo, por exemplo, não usa hipoglós, usa babosa, quando fica vermelhinha a pele lá. E a recuperação é... Não usa talco, nem maisena, que algumas pessoas pararam de usar talco porque sabe das químicas
Alguns sabem até de processo jurídico que a Johnson Johnson teve que pagar 1 milhão para uma mãe que conseguiu comprovar que a doença desencadeada no bebê foi por conta de intoxicação do talco. E aí passaram a usar maisena, amido de milho. Mas, lembrando que o milho é transgênico. Não tem para onde correr, né? Só traz miséria para mim, Enio. Não, não, nunca tive o objetivo de trazer terror para vocês, pelo contrário. O objetivo é de, amorosamente, ter essa conversa franca com vocês, para que vocês abram os olhos, expandam sua consciência. E aí, sabendo dos benefícios da aloe vera, que não é só para assadura, quando você faz uso dela, seu intestino não tem como parar sujeira lá. É fantástico. Enfim, o pessoal da comunidade Sincronia Terapêutica, tem alguns presentes aqui, vai saber receita de aloe vera para deixar o intestino ilustrado. Mas vai chegar o tempo certo para isso. Então, tiveram tentativas de regulamentação excessiva pela FDA, né? FDA, o órgão de fiscalização dos Estados Unidos, classificando como medicamento e não como suplemento. Então, tentaram fazer isso, tratar a aloe vera como medicamento. Então, se eles conseguissem isso, aí eles teriam o controle. E você e eu não poderia mais usar. Só que, graças a Deus, tem limite, né? Pelo amor de Deus. E não conseguiram praticar esse absurdo. Tentaram fazer a mesma coisa com açafrão e com a cúrcuma, que é a mesma coisa. Tentaram fazer patentes farmacêuticas sobre a principal composição da cúrcuma, que é a curcumina, né? Para que você e eu também fosse restrito em acessar isso. A Anvisa aqui no país, se você pesquisar açafrão, cúrcuma, você vai ver uma nota da Anvisa te desincentivando a tomar chá, porque disse que não tem estudos científicos catalogados o suficiente para aprovar que a cúrcuma é bom para a sua saúde. Lado a lado com alho, para mim, dos agentes naturais, são os que mais desinflamam o corpo, mais rapidamente. Você quer realmente desinflamar, até se você tem um evento no final de semana e você quer entrar naquele vestido que não entrou, fica a semana do evento tomando chá de cúrcuma 2 vezes por dia, que você vai ver que você vai entrar em 2 desses vestidos aí que não estava entrando. Mas também tem que parar de comer as besteirinhas que inflamam, né? Pelo amor de Deus. Enfim, de tão anti-inflamatório que é. Uma raiz, gente. Zeólita, alguns daqui já conhecem, se não todos. Mas vai comprar zeólita como você comprava antigamente? Não. Agora ele é vendido como cosmético. Porque se não fosse dessa forma, não manteria ele no mercado. E aí as embalagens está escrito lá que você tem que fazer uma geoterapia, uma massinha, tipo uma argila, e passar no local. Beber, consumir para tirar os metais tóxicos de vocês, nem cogitam falar disso. Alguns estão vendendo como suplementação para pet. Mas são os jogos de cintura que esses caras que são bons, que têm boas intenções, estão comprometidos com a saúde, têm que desenvolver para lidar com essa pressão desse sistema. Dióxido de cloro nem se fala. Descobriram a combinação de alguns elementos que a Cruz Vermelha fez um teste na África, inclusive para malária, e foi 100% eficaz. Ninguém não só não morreu, como perdurou com o avanço da doença depois de ter contato com esse elemento. Mas é proibido em 90% dos países. Aqui no Brasil mesmo tem algumas pessoas presas porque arregaçaram a manga para ir para cima, só que não entra nessa seara não, que você vai perder, tá? Aprenda para cuidar de você, no máximo dos que moram com você na sua residência, e que permite isso, porque senão você vai arrumar briga com um monte de gente, tá? E tem a fosfoetalonamina, que é um tratamento fantástico no que diz respeito a nutrir e oxigenar o corpo. Em combate ao câncer, 100% eficaz.
Foi um brasileiro que desenvolveu. E, por sua vez, foi impedido de continuar suas pesquisas para contextualizar ou catalogar como um produto eficaz em combate ao câncer. Proibiram, acabaram com a pesquisa do cara. Mas hoje esse produto é comercializado em outros países, como por exemplo, como suplemento nos Estados Unidos. Então você consegue ainda fazer uso dele. Mas divulgação, propaganda não pode ser feito no país porque vai quebrar a indústria. E com respeito a profissionais que têm nos últimos anos, vou falar dos últimos 35 anos pelo menos, o que acontece com os profissionais que tentam ajudar as pessoas a ter acesso a esses tratamentos naturais? Hoje é chamado de medicina integrativa, mas antigamente como terapia natural ou medicina tradicional chinesa, que tem estudos de 2.000 anos catalogados, mais referências de 5.000 anos de uso das técnicas, enfim. Aí nós temos o Dr. Lai Ribeiro, que, do meu ponto de vista, é o pioneiro nesse respeito. Quando fala de 35 anos, eu penso nele. Esse cara batalhou, viu? Pra... E ele só não perdeu essa batalha até hoje porque ele tem as costas bem largas no que diz respeito aos títulos que é exigido pelo sistema. Como, por exemplo, ele já foi diretor de Harvard, para quem já ouviu falar, né? Provavelmente a maior universidade dos Estados Unidos. E ele já foi. E ele já foi também diretor de indústrias farmacêuticas e saiu justamente por isso. Porque em algum momento ele percebeu que estava contrariando os princípios dele. Mas já teve cassação do CRM dele, né? Mas não conseguiram tirar, porque ele tem as costas largas justamente. Tem um chamado mais recente que também é aluno do Laer Ribeiro. Inclusive, no ano retrasado, eu fiquei até feliz com a realização que ele teve, que ele tinha como propósito fazer um estudo com o Laer Ribeiro. Ele conseguiu. O nome dele é Dr. Hussein Awada. E também ele encontra um certo preconceito, porque ele é muçulmano e tem essas questões de étnicas aí, enfim. Mas ele, do meu ponto de vista, no Instagram, foi o que começou a mais cedo bater nessa tecla e enfrentar esse sistema. Já fiz formações com ele, fantástico, mas esse é um universo que requer um investimento financeiro mais alto. Então você tem que estar bem comprometido mesmo. Não quer dizer que eu nado em rios de dinheiro, mas o meu comprometimento com esse universo, com a saúde, com o ser humano, me impulsionou ou nos impulsionou a fazer esse tipo de investimento. No YouTube tem um que é conhecido como Samuel Della Laster, fantástico também. Ele tem vídeo toda semana, lives explicando o corpo, como é que funciona. Vale a pena tirar tempo. E é lá, o conteúdo gratuito no YouTube. O YouTube tem muita coisa boa, viu, gente? Para você expandir consciência. Muito boa. Mas também já teve censura de plataforma digital dele. Tem o Dr. Tiago Rocha, que aparece muitas vezes na TV, mas também já teve perseguição por divulgar tratamentos alternativos. Mas ele não parou não, tá? Continua fazendo isso, porque ele vem só com artigos científicos, então não tem como o pessoal contrariar mais. E tem uma mulher, na verdade existem várias, mas eu destaquei essa porque também é a que eu mais admiro, porque ela fala muito da saúde feminina, especialmente é uma defensora em combate ao glúten, especialmente o glúten, mas também não aprova a caseína do leite, né? Leites e derivados, enfim. E ela já passou por várias investigações após o sucesso da aplicação das suas terapias, como o enema, por exemplo. Ela tinha um vídeo fantástico de enema. Quem está aqui na comunidade teve um treinamento excelente no enema terapia, que, do meu ponto de vista, é uma das terapias que mais rapidamente levanta o morto. Acho, acho que vocês entenderam o que eu quis dizer, né? Mas a pessoa que está num estado muito ruim mesmo, você quer levantar, faz o enema que é muito rápido. Eu me tratei de duas Covid, e no nosso caso a manifestação viral foi bem forte, dengues, duas dengue também, com enema. Durou 2 dias só esse vírus dentro da gente. Então funciona muito.
Então, esses profissionais aqui que eu mencionei, depois você pode pesquisar se você anotou, você vê o comprometimento, como eles levam a sério essa questão de levar saúde, medicina de verdade para as pessoas, né? A palavra medicina significa restabelecer saúde. Não tem nada a ver com a medicina moderna ou a convencional que muitas pessoas estão acostumadas. Nada disso. A gente não trata a doença, a gente trata a pessoa, o ser humano. Esse sim precisa de cuidado. E aí essa doença some. E quais são as estratégias de controle que essas indústrias, essas empresas, esse sistema tem utilizado para manter esse poder, né, nas mãos deles? Aí é onde entra esses colapsos que talvez você acreditou em algum momento que foi espontâneo, natural, acidente, pode ser tudo, gente, mas na minha concepção, na minha mente, é tudo menos acidente, menos natural, tudo tem propósito, tem um planejamento antes, tá? Eu vou colocar para vocês algumas evidências aqui que você também pode pesquisar no Google Acadêmico, você vai ver artigos lá bem registrado e com várias pessoas especialistas pesquisando e registrando tudo isso. Então, existe um relatório da ONU, uma documentação de aumento de 300% em acidentes químicos industriais nos últimos 20 anos. É acidente? Pandemias. A última que a gente viveu aí ó, em 2019 e 20, tem um documento chamado Event 201. Em português seria evento. Mas Event 201, você coloca lá no Google Acadêmico, você vai ver páginas e páginas desse registro, tá? Que demonstra simulação de pandemia global apenas meses antes da Covid-19 aparecer, ficar evidente. Inclusive, o vírus da Covid, o SARS-CoV, não sei se algum de vocês já tirar tempo para pesquisar, ele tem pelo menos 60, 80 anos de estudo. Sabe quando começaram a manipular o vírus e estudar? Quando alguns acreditavam estar perdendo a guerra e precisava de armas biológicas mais potentes, aí vamos fazer um ataque viral porque ninguém vai poder nos acusar e a gente vai deixar o exército lá fraco e a gente vai vencer essa guerra. 1940, começaram a estudar o SARS-CoV. Covid-19 é uma variação do SARS-CoV. Aí eu pergunto, será que foi tudo acidente? Por que que alguns países estavam preparados para esse evento? Por que que alguns países tinham suplemento suficiente para abastecer todos os outros países restantes? Será que foi por acaso? Gostaria que você refletisse sobre. E os blackouts? Aconteceu na Europa. Será que a Europa não tem estrutura o suficiente para evitar um blackout? Então, as vulnerabilidades internacionais em sistemas de energia estão sob investigação, diz o Wall Street Journal. A respeito de campanhas de vacinação, estudos independentes detectaram níveis de alumínio, mercúrio e outros metais em fórmulas ou formulações. O que ganha esses caras com alumínio, mercúrio e chumbo? Tem um grafeno também que o pessoal tem falado pouco. Nós somos seres elétricos. A gente deriva de energia. Átomo é energia pura, só que é uma usina nuclear autossustentável, né? A gente só precisa não fazer nada de errado. Só que ela tem conexão, existe um campo magnético. E hoje existem campos magnéticos que o homem produziu que interagem com esse que existe dentro da gente, que o Criador produziu. Por que você acha que a internet 5G ainda não foi liberada via wireless, né? Por satélites ou por antenas grandes
e em grandes volumes aqui no Brasil, por exemplo. Na verdade, no mundo. Se você colocar isso daí, ó, no YouTube, efeitos da internet 5G. Aí você vai ver estudos e vídeos na Austrália, Singapura, em outros países da Europa. Na Suíça, por exemplo, na Suíça fizeram um alarde imenso lá. Porque, primeiro, eles perceberam que estava atrapalhando os sensores das aves, era pombo batendo o rosto, a cara no muro, nos vidros. E aí percebeu, você está fazendo isso, você está atrapalhando o sonar aqui dos bichos, imagina o que faz na gente. Só que tem a frequência hoje que tem sido passado por fibra ótica, por exemplo, que está dentro da minha e da sua casa, eu estou aqui, está aqui. Mas sabendo disso, eu procuro outros meios para desintoxicar da radiação eletrônica, que frequencia com um estado de frequência que você e eu temos. Quando se fala de frequência do estado de lucidez do ser humano, a gente pode pelo menos caracterizar quatro conhecidas, que é a beta, alfa, teta e delta. Quatro períodos de lucidez. A teta é que tem acesso direto com a mente inconsciente. A frequência dela varia entre 4 ciclos e 4 ciclos e meio, até 5 ciclos. A internet, que está chegando na minha e na sua casa por fibra ótica, tem agora o gigabit nos roteadores, que é justamente o ciclo 5 Hz. Então, se você tem esse transmissor e, por meio das medicações, você se enche de metal, o que o metal transmite com facilidade? Entendeu? Circuito elétrico aí fechado. Então, seu cérebro começa a ser influenciado. Por isso que hoje tantos aumentos de insônia, ansiedade, pânico, ausência de energia. Gente, nada disso é por acaso. E você e eu precisa expandir a consciência, precisa ficar no momento presente, precisa observar as coisas acontecendo. Dá para envelhecer ainda com qualidade, sem desejo de morrer, por exemplo. Porque às vezes a pessoa está sendo amputada, perdeu a alegria porque está tomada por medicamentos controlados, porque tem que ir em algum lugar para fazer uma hemodiálise ou tomar um medicamento na veia, um Uniporum, por exemplo, ferro. Mas isso só vai acontecer se você e eu despertar, abrir os olhos. E por fim, gente, a resposta do sincronia terapêutica a partir do momento que a gente começou a olhar tudo isso. E isso já tem aí beirando os seus 7 anos que a gente vê. De começo a gente foi mais brusco e tomamos na cabeça algumas coisas, tá tudo bem. A gente não interpreta situações desconfortáveis como ruim ou frustração, pelo contrário, foi mais uma lição. E toda vez que a gente olha para os baixos da vida dessa forma, como lição, como aprendizado, como oportunidade de aprendizado, você sai do estado de vítima e você avança, você salta, você se torna melhor. Porque as coisas acontecem porque devem acontecer. Já viu falar de que algumas pessoas vai pelo amor, mas tem outras que têm que ir pela dor. É um ditado muito falado pelas pessoas e que tem um grande fundo de verdade. Isso é um projeto de Deus? Não. Isso é um projeto da mente inconsciente. Lembra que a gente colocou aqui para vocês alguns caráter? O corpo ele foi projetado para o amanhã, para viver.
não para sobreviver. É por isso que a gente viu lá, por exemplo, o padrão oral. Ali a pessoa está buscando o quê? Prazer, sensação de prazer. O esquizoide lá que tem a cabeça grande, que ficou pensando em como viver, não só para sobreviver. Ele entrou no mundo da imaginação porque é muito bom viver no mundo da imaginação. Tem tudo que ele gosta lá, a vida de prazer. Entende? Então não é sobreviver, é viver. E é possível fazer isso. Muitos dos que estão aqui conseguem perceber a melhoria que teve após ter contato com eh, determinados conhecimentos e desfrutar de uma vida mais próximo do natural, mais próximo do que o Criador projetou. Então, o que que a gente tem feito para que mais pessoas tenham acesso a isso? A missão da comunidade ST, que muitos estão aqui presentes, essa é paga, gente. Você tem que pagar para estar lá dentro. E eu vou até explicar por que que você tem que pagar para algumas coisas. Tudo que vem fácil, vai fácil. E por que vai fácil? Porque você não valoriza. Existe um padrão comportamental chamado de contrapartida, onde a tua mente inconsciente se compromete com o cérebro em fazer tal coisa se aquilo apresentar-se valioso. Entende? No caso das mulheres aqui, ó. Qual é a bolsa que você mais valoriza na sua casa? Aquela que você pagou, você até gostou dela também. Você pagou R$ 50, ou aquela outra que você também gostou, mas você pagou R$ 500, R$ 1.000. Qual é que você mais valoriza? Qual bolsa está nos momentos de maior valor para você? Entende? Por quê? Porque teve o comprometimento ali. E para boa parte dos humanos hoje, comprometimento está relacionado ao alto investimento financeiro que é feito. Então, por isso que a gente usa esses gatilhos. Na comunidade Sincronia Terapêutica, a gente colocou pessoas usando esse gatilho justamente para extrair dela o comprometimento. Porque o que a gente entrega é para transformar a vida mesmo. É para a pessoa parar de ter dores, para parar de tomar medicamento controlado, para parar de perder noite de sono, para parar de ser ansioso, para tudo isso, para a pessoa desfrutar da vida e ter lucidez, perceber as coisas acontecendo, ir no mercado e perceber por que aquele corpo está inflamado, por exemplo, quando você observa o carrinho, não como crítica, mas como lucidez. Seu corpo começar a ganhar peso, você olhar para o seu corpo e entender o que esse corpo está querendo falar para você. Está se defendendo do quê? Quer ficar visto para quem? Isso a gente vai falar no Faro Zero. Então, por que que a gente, na comunidade de sincronia terapêutica, tem essa atitude? Porque a gente tem uma missão ali. Qual que é? Levar a saúde natural para o maior número de pessoas possíveis. Mas tem que ser com comprometimento. A gente já tem o nosso, mas as pessoas que lá entram também têm que ser comprometidas com a vida, com a saúde e bem-estar. Por isso que não é liberado à torta e à direita para toda e qualquer pessoa. Não. Quem está lá tem que fazer por merecer. E o valor. E qual que é o valor do sincronia terapêutica e comunidade de sincronia terapêutica? O que mais transparece para nós, ou o que mais fácil a gente consegue explicar para as pessoas, transparecer sobre o nosso valor, é um texto ou um trecho encontrado no texto da Bíblia de Salmo 36:9. Ela diz assim, ó, contigo está a fonte de luz, ou fonte da vida. Graças à tua luz podemos ver a luz. Então, a gente acredita que vida plena, vida boa, está com o Criador, não com o homem. A gente não consegue acreditar nessa propaganda de que, ó, vem cá que eu posso te ajudar. Ah, então você não ajuda ninguém, Enio? Eu ajudo, transmitindo as coisas do Criador. E não é só falando de especificamente Bíblia, mas percebendo o projeto dele e ajudando outros também a perceber. Quando eu te incentivo a se aproximar em descasque mais, desembale menos, é justamente apenas te direcionando para o projeto do Criador.
O Criador não fez plástico, não fez saquinho descartável, não fez nem saquinho de papel. O alimento dele vem com a própria embalagem dele, e você pode comer. Até a casquinha do alho, por exemplo, que normalmente a gente despreza, ela é comestível. Tem substâncias lá. O triptofano, por exemplo, que é convertido em 5-HTP, que no nosso organismo é convertido em serotonina, um grande hormônio do relaxamento, da alegria, como alguns chamam, na casca tem igual ou mais do que na própria banana. Se você raspa aquela parte da casca ali, aqueles fiozinhos, ali é triptofano puro. A gente não come a casca muitas vezes por escolha e porque foi ensinado dessa forma. Mas que garantia que você e eu temos de que nossos antepassados não comia tudo? Porque eles não usavam fogo para cozinhar. Eu não imagino, por exemplo, Adão e Eva com um fogão elétrico. Isso não tinha mesmo. Um fogão a lenha lá, um forno a lenha para cozinhar as coisas que tinha. Não consigo imaginar. A cocção teve que vir posteriormente, nos dias de Noé, muitos anos depois de Adão e Eva. Então, os resultados que nós temos obtidos no Fardo Zero têm sido muito bons. A gente encontrou pessoas comprometidas lá, que já estão com o seu diário, estão compartilhando as funções, estão incentivando outros a também mudar, virar a chave. E a gente está muito feliz por isso. E a gente vai continuar com esse canal, Fardo Zero. Quando você estiver lá no Fardo Zero e evoluindo e percebendo resultados e querer algo maior, aí você vai migrar para a comunidade sincronia terapêutica, que aí você já está mais lúcido no que diz respeito a se comprometer financeiramente. E lá você tem que se comprometer mesmo, porque quando você não está pagando para a gente as mensalidades, por exemplo, você vai ter que estar pagando as farmácias de manipulação para os elementos que eles proporcionam para você fazer uso, como, por exemplo, uma desparasitação. Então, você vai ter que estar investindo em algum momento financeiramente em você. E está tudo bem. Você só está demonstrando o grau de comprometimento com a vida e com a saúde. E não é para a gente que você tem que mostrar, é para você mesmo. Você é a pessoa mais importante, a pessoa envolvida. A gente é apenas o meio para você chegar aos fins. E se você quiser mais informação, se você não faz parte ainda do ciclo Sincronia Terapêutica, Fardo Zero ou Comunidade Sincronia Terapêutica, quer saber mais informações, entra no nosso site lá. É o mesmo nome, sincroniaterapêutica.com.br. Aí lá você vai ver um pouco mais sobre a nossa história no site, vai conhecer as nossas ferramentas, as mentorias, LDT, Emagreça com a Mídia, a comunidade também tem informações lá, tem uma página disso, mas vai também ver os depoimentos de alguns das centenas de pessoas que a gente já atendeu. Vai ter tanto escrito como áudio lá, o que alguns disseram. A gente se separou diante de muitos, os que mais conseguiria representar cada tratamento. Não quer dizer que os outros são menos importantes, não. Porque a gente precisa ter uma linguagem de comunicação mais assertiva, como que as pessoas entendem. Então, a gente colocou esses lá. Mas, em algum momento, os outros a gente também vai usar. Inclusive, se quiser, a gente até deseja, façam isso. Gravem seu vídeo da forma que for melhor para você e manda para a gente lá no Telegram, no WhatsApp. Hoje tem mais suporte para você mandar vídeo. Fique à vontade, vai ser um prazer. Em algum momento a gente usa esse conteúdo, mas sempre com esse intuito de que mais pessoas tenham acesso. Isso é uma missão nossa e a gente está abraçado nela e vamos conseguir. Independente da maneira que a gente vai fazer as abordagens, mas a gente vai continuar fazendo, sempre. Acordar 5h30 para fazer live dos desafios é o menor. Inclusive a live de hoje vai ser só até hoje a disponibilidade dela. Quem assistir, assistiu. Quem não, não verá novamente. E não verá novamente mesmo, né? Porque algumas coisas que a gente transparece nas redes sociais, em algum momento pode ser usado contra nós, especialmente por meio desses que querem continuar com o poder nas mãos. Então a gente tira, tá? Porque senão a gente não vai conseguir cumprir o nosso propósito de ajudar pessoas a ter esse conhecimento.
Então, para nós concluirmos, enfatizar a responsabilidade individual de cada um de vocês pela sua própria saúde. Não é responsabilidade minha, não é responsabilidade dos médicos que te atenderam e que talvez ainda atenda daqui a uns dias, ou enfim, desejo que não precise mais. Não é responsabilidade dos seus parentes, não é responsabilidade do seu marido, nada disso. Da sua esposa. A responsabilidade, o comprometimento de cuidar da sua saúde é tua. O livre-arbítrio é teu. Então, assuma essa responsabilidade. Eu estou olhando para cá porque estou vendo a telinha, mas a câmera está aqui. Desculpa. Tenho feito isso ao longo da live bastante vezes, mas enfim. Então, nós vamos apresentar lá no grupo Telegram. Então, se você já está no grupo Sincronia Terapêutica, na comunidade, maravilha, continua lá que você vai continuar recebendo. Na semana que vem, por exemplo, a gente vai começar a aula de PNL. O que é PNL? Programação Neurolinguística. Você vai aprender ferramentas para se autoprogramar. Lembra que a gente está falando aqui de linguagem, ou falamos de linguagem subliminar, que o sistema conhece muito bem os seus gatilhos e usa isso por meio de uma música, por meio de uma imagem na TV? Eu tive a percepção de uma loja grande lá onde a gente morava antes. A loja é enorme. Ela tem um som subliminar bem sutil mesmo, que não para. Que depois pesquisando sobre, é uma estratégia de marketing. Porque se sua mente inconsciente está focada nesse barulhinho e ela faz isso, a mente consciente não, a mente consciente dispersa rápido de diversas coisas. Mas se o teu inconsciente está focado em uma coisa, ele não vai te dar atenção ou não vai te botar freio em coisas que podem trazer preocupação para ele, por exemplo. Então, numa loja onde a pessoa pode consumir, quem pode controlar ela em algum momento? As programações que tem no meio, na mente inconsciente, como por exemplo, uma programação que existe é a escassez. Puxa, eu não posso gastar tudo que senão vai faltar. Mas se essa mente inconsciente está presa em outro atrativo, em uma distração, essa mente consciente vai gastar mais do que deveria e depois a frustração vai vir só depois que chegar a fatura no final do mês. Então o pessoal sabe muito bem. E aí você aprendendo sobre PNL, e a gente vai dar algumas aulas para isso, para você ficar bem ciente, lógico que não tem como passar tudo que nós sabemos ou que aprendemos, mas o necessário para você expandir sua consciência, para você dissociar-se do seu corpo em momentos de dificuldade, de pressão, isso você vai ter. Para atenuar uma dor que está sentindo, para entender o que essa dor quer dizer para você, isso você vai ter. Para resolver conflito interno e no ambiente que você vive, isso você vai ter. A partir da semana que vem, a gente entra no treinamento em PNL na comunidade Sincronia Terapêutica. Então, se você está no Fardo Zero ou está aqui nessa reunião agora e tem interesse, entre em contato com a gente. Lá no WhatsApp do Sincronia Terapêutica, a gente passa mais informações nesse respeito. Vai ser um prazer colocar você na comunidade. Ok, pessoal? Valeu a pena estar essa quase 1h30 comigo aqui? Espero que sim. Deixa eu ver aqui alguns comentários. Maria Auxiliadora. Você poderia repetir o nome desses pesquisadores? Não. Eu não sei de que pesquisadores você está falando, mas se for dos médicos da linha integrativa, Lai Ribeiro, Hussein Awada, Kátia Haranaka, Samuel Dalelaster, são alguns nomes. Quando você pesquisar um desse no YouTube, por exemplo, o algoritmo, o robozinho que está lá por trás, que é quem distribui as coisas que você mais tem a tendência de assistir, vai perceber que você gostou dessa linha. Aí ele vai te ofertar outros da mesma linha, entende? Então, quem, por exemplo, pesquisa uma receita pão sem glúten no YouTube, daqui uns dias vai receber 300 receitas lá, pessoas fazendo
ensinando. Não é assim? Toda vez que você precisa de alguma coisa, vem mais daquilo, porque o algoritmo entende que você gosta e ele quer te manter preso naquele universo ali. Agora, se você está falando das referências para o material que eu trouxe ao longo da reunião, aí você vai usar outro caminho. Você vai lá no Google Academic. Coloca assim, ó, lá na barra de pesquisa da internet, especialmente do Google, Google Acadêmico. Aí vai te aparecer embaixo um link novo, que é o site do Google, só de artigos científicos. Aí, minha filha, você vai ter uma eternidade para pesquisar coisa lá, se você for querer ler tudo, viu? E não faça isso não, porque pode dar obesidade cerebral. Sabe o que é obesidade cerebral? É você ter tanta informação que você fica cansado em praticar tudo aquilo, não vai saber o que fazer, e vai ficar cansado em obter mais informações. Aí você fica sedentário nesse sentido. Ok? E a gente não quer isso. Informação, gente, é a moeda de ouro nesse momento. Está valendo mais do que Bitcoin. E esses caras que estão no topo da cadeia estão lá só porque tem muita informação de muitas coisas. Mas você e eu não precisa ter esse tanto de informação, mas precisa saber como é que gira o mundo hoje em dia. Vamos sair desse desespero, vamos parar de derramar cortisol desnecessariamente do nosso corpo, vamos liberar todo esse peso aí e desfrutar da vida. Vocês merecem, vocês são herança do Criador para a Terra. Consegue refletir sobre isso? E mais semelhança de Deus? Quanto que vale você? Tire tempo para refletir sobre isso e invista em si. Esse compromisso é seu. Obrigado, pessoal, que comentou aqui no chat. Muito bom, viu, gente? Quando vocês interagem com a gente aí. E estamos à disposição. É gratidão também da minha parte, da parte da Emídia, do Sincronia Terapêutica, saber que, de alguma forma, fazemos diferença na vida de vocês. Maria Aparecida, muito bom aprender tudo o que o Senhor nos passou e analisando bem isso mesmo, vamos ser mais esperto, prestar mais atenção no que nos cerca. Certinho, isso mesmo, Maria. É isso aí. Clésia, vocês são maravilhosos. Esse é o nosso brasão, né, Clésia? Nós somos maravilhosos porque refletimos a maravilhosidade de vocês. Tamo junto, gente. Amanhã de manhã, 5h30, nos vemos lá e quero ver todos que estão aqui presentes. Quero ver amanhã, hein, lá no Instagram, participando, me deixando animado lá, 5h30 da manhã. Não, gente, a gente pode ser um pouco mais amoroso. Vai ficar disponível. A de amanhã, tá? A de hoje já vou cancelar assim que eu terminar essa reunião de hoje. Um abraço a todos que estiveram aqui presentes. Ana Célia, Lenita, Regina, Clésia, Neuza, Cleonice, diretamente da Bahia. Não, é Pernambuco, né? Dá um joinha aí, me ajuda aí, Cleonice. Lorival, aí tem pessoal da Amazonas, tem da Bahia, tem do interior de São Paulo, tem de Minas. É isso aí, gente. Obrigado, viu? Obrigado pela presença aí. Eduardo Cleciani também presente. Severina. Cartão batido, né, Severina? Muito bom. Um forte abraço em todos vocês aí. Ótima noite. Nos vemos amanhã na live do Instagram. Outros eu verei no grupo Fardo Zero, outros eu verei no grupo Comunidade. Coloque suas perguntas lá que a gente vai respondendo ao longo do dia. Até mais. Ótima noite.